Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Adriano Tavares e hoje nós veremos o conteúdo presente no plano de estudo tutorado número 2 do nono ano, quinta semana, componente curricular Arte, e estudaremos teatro e improviso do clássico ao contemporâneo. Breve apresentação. São muitas as expressões cênicas que trabalham o humor e o riso por meio do improviso. Um exemplo é o trabalho de palhaços e mímicos de rua, que atuam diretamente no cotidiano, imitando as pessoas e seus trejeitos. Atualmente, existem também grupos de comédia de improviso que fazem muito sucesso em apresentações teatrais e produções audiovisuais em canais de internet. Atividades. Número 1. A arte se apropriou da contação de histórias, gerando uma linguagem artística que mistura tradição oral com o teatro, chamada contação de histórias. A contação de histórias pode ser utilizada de elementos não só do teatro, mas também de outras linguagens artísticas, como a música e as artes visuais, para criar diferentes formas de contar história. Já ouviram falar que quem conta um conto aumenta um ponto? Esse será o nosso primeiro jogo. Eu vou iniciar uma história e você deverá acrescentar mais 2 parágrafos, ou seja, um parágrafo para o meio e o outro para o fim da história. Vamos começar. Em um dia de chuva, estava eu escrevendo o PET, plano de estudo tutorado, para meus alunos se aprofundarem cada vez mais no campo das artes. Mas algo inesperado aconteceu. Algo que me tirou o fôlego. Foi tão surreal que parecia um filme de suspense. Agora é com você. É uma produção pessoal, lembrando que vocês precisam completar a história que o PET trouxe em 2 parágrafos, um para o meio e outro para o fim da história. Questão número 2. 2 máscaras colocadas lado a lado, uma triste e outra feliz, simboliza o teatro. Por que você acha que essa imagem se tornou símbolo do teatro? É uma resposta pessoal, mas pensem um pouco sobre a linguagem teatral, sobre o que é o teatro, como que o teatro trabalha, quais sentimentos que nós encontramos no teatro. Pensem no teatro enquanto arte, pensem no teatro em nossas vidas e relacionem com essas 2 máscaras. A questão número 3 vai tratar da comédia dell'arte. O que foi a comédia dell'arte? Foi uma vertente do teatro popular que nasceu no Renascimento. E o que a diferenciava do restante do teatro? A comédia dell'arte possuía um caráter mais popular e os grupos teatrais eram itinerantes, ou seja, eles iam de cidade em cidade se apresentando. Leiam o texto base da questão 3 e nós vamos passar para os principais personagens da comédia dell'arte que o PET traz. O PET, ele vem com o nome do personagem e o que ele é dentro da comédia dell'arte. Só que não traz imagens. Eu vou mostrar as imagens dos personagens e vocês precisam ler com bastante atenção a descrição de cada um deles aí no PET, pois a atividade que estará presente nessa questão depende muito da leitura das características desses personagens. Nós temos aqui o Arlequino, a Colombina e o Pantaleão.
Stallone. Observem bem os três e façam a devida associação com suas características lá do pet. Temos aqui agora o Brighella, o Pedrolino ou Pierrot e o Pulcinella. Mesmo esquema. Observem as imagens e façam a devida associação com suas características. E por fim, temos o Dottore, o Capitano, Horácio e a Isabela. Observem bem as imagens e o que cada um deles representa na comédia dell'arte. Após vocês realizarem esse exercício, o que o PET propõe? Que vocês escolham 3 personagens do citado acima e criem um diálogo para uma breve cena. Seja sucinto nas ideias. Vocês precisam dar um título e escrever o diálogo. Para que vocês escrevam o diálogo, é necessário que vocês tenham em mente bem o que cada um dos personagens representa. Por isso a importância de uma leitura atenta sobre cada um deles. A questão 4 vai abordar a modernidade e o teatro. E quando falamos nessa questão em nosso país, não podemos deixar de mencionar Nelson Rodrigues, porque a sua peça Vestido de Noiva, de 1943, é considerada um marco da modernidade do teatro brasileiro. Leiam o texto base da questão sobre o assunto. O PET traz uma fotografia de uma das montagens da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. E qual é a proposição do PET? Pensando de uma maneira simples, crie um novo cenário através de desenho para a peça Vestido de Noiva. Uma das características do teatro da modernidade, de um teatro mais contemporâneo, é a de uma maior valorização da relação existente entre o ator e o espectador. O cenário e outros recursos cênicos, eles passam a ser deixados em segundo plano, porque uma maior valorização que acontece é na questão psicológica dos personagens e como os atores estabelecem essa relação com o público. Um breve resumo da peça Vestido de Noiva, se a gente puder resumir bem mesmo, é o seguinte: a personagem principal é atropelada e a partir desse atropelamento, nós temos 3 planos que são presentes nessa peça. O da realidade, em que ela está lutando entre a vida e a morte. O plano da alucinação, por conta desse acidente. E também o plano da memória, pois ela, nesse tempo todo que ela está lutando pela vida, a memória e a alucinação caminham juntas aí, durante a peça. Então nós temos 3 planos presentes aí: realidade, alucinação e memória. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e nos vemos em uma próxima semana. Um abraço.